O pai sempre vai achar que o filho é o melhor do mundo. Às vezes pode ser, mas a grande maioria das vezes não é. Então é importante que a gente tenha esses critérios para que a gente consiga desenvolver bem, seja o nosso jogo ou o jogo dos nossos atletas ou dos nossos filhos. Ele é planejado assim que sai o calendário do nível de competições que a gente participa. Então, por exemplo, se eu jogo torneios brasileiros, normalmente o calendário do ano seguinte ele sai ali no final de novembro, comecinho de dezembro. Então a gente já pode se programar a partir do momento que sai o calendário, a gente já pode se programar para saber quais torneios a gente vai participar. Da mesma maneira acontece em torneios das federações, ou torneios paulistas, ou de qualquer federação. À medida que sai o calendário de torneios, a gente consegue se programar. Na Federação Paulista, antigamente eles faziam um calendário semestral, então eles mandavam os jogadores recebiam uma revistinha em casa com todos os torneios do semestre e era muito bom para se planejar, né? Então em janeiro ali ele já sabia quais torneios ele ia jogar até julho. Agora, mas em virtude agora da pandemia, eles estão fazendo isso mês a mês. Não sei se vai voltar esse calendário semestral mais para frente, mas por enquanto no final de cada mês, entre o dia 15 e 20 de cada mês, eles lançam um calendário do mês seguinte. Isso dificulta um pouquinho para a gente poder se programar, né, o calendário completo de um semestre ou de uma temporada, mas é o que a gente tem, então a gente tem que trabalhar com a realidade como ela é. Então, à medida que sai esse calendário, eu já consigo programar. Então, no próximo mês eu consigo participar desse e desse torneio. Ou, no próximo mês eu consigo participar somente desse. E assim em todos os níveis. Então, por exemplo, se eu jogo torneios amadores, torneios abertos e regionais, eu também posso conversar às vezes com os organizadores ou com os responsáveis do meu clube ou os professores até de outro clube que organizam torneios, para saber se eles pretendem fazer eventos esse ano, qual a data mais ou menos prevista, para que eu possa, de alguma maneira, tentar me programar. E sempre tem como. Se a gente for atrás, a gente consegue descobrir pelo menos quais datas eles querem fazer esses torneios. É muito melhor do que deixar ao acaso, sem saber se vai ter o torneio ou não. É lógico que nos torneios oficiais das federações, confederação ou sul-americanos, ITF ou profissionais, é muito mais fácil a gente se programar porque eles já lançam o calendário um pouco mais completo, é um calendário mais contínuo de torneios. Mas sempre também há mudanças entre um ano e outro, mas dá pra gente ter um pouquinho como base também. Às vezes eu não tenho o calendário dos torneios brasileiros completos desse ano, mas se eu entrar no ano anterior, eu consigo ver mais ou menos em quais datas foram tais torneios, e eu já consigo me programar. Então eu sei que no final ali de fevereiro, comecinho de março tem Banana Ball e Brasil Juniors Cup. Em julho eu sei que tem o Brasileirão. Enfim, pelo menos alguns torneios normalmente ocorrem mais ou menos nas mesmas datas. Assim como acontece no COSAT, assim como acontece no ITF, nos Challengers e enfim, todos os níveis. Então esse planejamento a gente inicia ele vendo quais competições a gente pretende participar de acordo com o nosso nível, né? Não adianta sonhar muito alto também e também não adianta jogar um nível muito abaixo. A gente tem que sempre buscar esse desafio para conseguir as 2 vitórias para cada derrota. Beleza, Marcelo, entendi como eu devo planificar esse calendário de competições, mas uma dúvida que eu tenho que é muito recorrente é a seguinte: depois que eu estabeleço esse calendário, eu devo seguir à risca ele, ou ele é um calendário mais flexível? É um calendário fixo ou flexível? O que é melhor? E na verdade o calendário ele sempre é flexível, então eu tenho que revisar ele constantemente. Então por exemplo, numa semana eu reviso o calendário ali de algumas semanas atrás, os últimos torneios, ou dos últimos 2, 3 meses que eu joguei, ou dos últimos 5, 6 torneios, 4, 5 torneios, enfim. Não existe uma regra fixa, mas o tempo inteiro eu vou revisando. Então, programei para jogar todos os torneios brasileiros no começo do ano. 4 torneios, por exemplo. Então, esses torneios, quando terminar a minha participação nesses torneios, eu vou analisar como eu fui. E analisar os resultados e ver se aquele é um nível legal para mim, ou se é um nível muito forte. Enfim, vou revisar. E às vezes eu já estava programado jogar só torneios brasileiros, mas eu joguei o começo do ano e não fui tão bem. Então eu mudo. Eu adapto, tiro alguns torneios brasileiros, coloco alguns torneios estaduais,
ou coloco, ao invés de jogar só os torneios brasileiros mais fortes, eu busco torneios de nível técnico um pouquinho mais baixos, né? Grupo 2, torneios mais tranquilos de jogar, que não tenham tantos bons jogadores, para que eu consiga também fazer mais jogos, né? E desenvolver o meu jogo. Então esse calendário ele sempre tem que ser flexível e ele é revisado a todo momento. Não precisa revisar a cada torneio, mas assim, pelo menos a cada mês ou a cada sequência de 2, 3, 4 torneios, dou uma revisada, analiso os meus resultados dos últimos 2, 3 meses, analiso os últimos 5, 6 torneios, aí eu já consigo ver se eu estou mais ou menos no nível certo ou se eu já estou subindo, ou se aquele nível ainda é difícil para mim, e assim eu vou adaptando. Então é muito difícil eu planificar já a temporada inteira e saber exatamente quais torneios eu vou jogar. A não ser que seja, por exemplo, Rafael Nadal, Djokovic, aí vocês conseguem, aí eles sim, eles sabem, eles vão estar naquele ranking, um ranking parecido onde eles já estão há 15 anos, então eles já sabem quais torneios eles vão participar. E muitas vezes eles até têm que mudar o calendário também por outras razões, como lesões, enfim, o calendário ele é sempre flexível. Mas no mundo um pouco mais real, mais amador ou mais juvenil de formação, esse calendário ele é bastante flexível. Então eu tenho que ir o tempo inteiro adaptando para ter sempre um certo nível de desafio, mas também que eu consiga a minha confiança num bom nível, né, para desenvolver bem o meu jogo, minha parte mental e, consequentemente, o meu jogo dentro de quadra.